Sejam bem-vindos a mais um Globalcast Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos as estratégias para que você viva uma vida de 5 dígitos, ou seja, ter um salário entre 10 e 99 mil reais. Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafa Miranda. E o tema de hoje é dor na coluna. É um bom nicho, Rafão? Opa, tema pesadíssimo. Vai ser um baita podcast. Esse a gente preparou com muito carinho e a gente vai falar sobre um nicho específico. Isso é uma série, né, de podcasts. Uma série que a gente vai falar de Porque nichos. a gente percebeu que a galera tem, é normal, a galera tem essa dificuldade. O que eu vou escolher para minha vida, para eu me especializar, para eu falar na rede social? Perfeito. Então a gente vai ter que comentar aqui de nichos que parecem bons, mas não são. Sim. De nichos que às vezes as pessoas não dão nada, mas são ótimos nichos. Sim. Então nós vamos discutir um por um, cara, um por um. E é bacana, mestre, a gente falar sobre nichos, porque às vezes o personal fica querendo escolher um nicho ultra diferente de tudo que existe na vida para ser único e exclusivo, e às vezes não precisa. Exatamente. A gente vai explicar nessa série de nichos aí que tem espaço para todos. É isso. Mestrão, então vamos lá, cara. Bora. Como a gente sempre começa, por que deste tema? Boa. Primeiro, pela que a gente comentou, a importância disso na vida de alguém. É uma fase de escolha, né? Foda. Então é legal eu ter informações de cada nicho do mercado, aprofundadas, para eu falar assim, eu gosto disso aí, então, e com essas informações agora que eu não tinha desse mercado, então eu vou escolher, eu vou optar por esse nicho. Então, momento de decisão, é legal você suprir a pessoa de informação. Esse é o primeiro ponto. A gente está ajudando a educação física a se decidir, né? A pessoa decidir por onde ela quer caminhar no mercado. Para não ficar no achismo, né? Para não ficar no achismo e não quebrar a cara por aí. Beleza, esse é um primeiro ponto. Segundo, é pela magnitude, né? Porque se a gente não esclarecer quais são os nichos de mercados que são bons, os nichos que parecem ser bons nichos, mas não são. Se a gente não esclarece isso, às vezes a gente tem um viés aí que a pessoa escolhe aquilo que está todo mundo escolhendo. Então a gente vai dar essa opção para que o mercado evolua profissionalmente e proporção de pessoas também, eu diria, porque se você for pensar o tanto de pessoa que tem dor na coluna, a gente tem que parar para discutir sobre elas, porque é nossa missão na educação física pensar mercadologicamente e pensar nessas pessoas. Então, vamos analisar as pessoas com dor na coluna de um lado comercial aqui, que isso é muito importante, porque quanto mais a gente analisa o comercial, não é só por causa do dinheiro, é por conta de migrar profissionais para essa área também. Sim. Então, isso é um impacto no mercado no geral. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vai trazer dados, vai trazer números e é isso aí. Vai fazer com que o cara se decida. Não, se ele exatamente. Quer ou não, conta de informações que por causa de informações concretas que a gente está trazendo aqui. Show de bola. Então, os dados de mercado sobre esse nicho, mestrão. Bora lá. Eu peguei uma revisão sistemática aqui, ó, os autores de 2017. Os autores são Darlan Almeida e Durval Crochette. Então eu peguei uma revisão sistemática. Nessa revisão sistemática eu peguei alguns dados. Ela é de 2017. Então eu acredito que todos os dados que eu mencionar aqui, eles estejam, o cenário, ele esteja aumentado, ele esteja pior no seguinte sentido, assim, se eu falar a quantidade de pessoas aqui que passa a ter dor na coluna, hoje deve ser mais. Então tudo aumentou. Tudo aumentou. Então, mas eu vou passar os dados de 2017 aqui, que foi o que eu achei de prontidão, tá? Olha só, essa revisão mostra que existem dados registrados na literatura que 80% dos adultos, um dia na vida, passam por essa situação de estar com a coluna lascada. Tá. Olha isso, 80% dos adultos. Isso é dado mundial. Tá? Isso é dado mundial. Então, é muita gente, cara. É muita gente com dor na coluna. Esse é um primeiro ponto. É gente que não dá pra imaginar. Por exemplo, eu sinto dor na coluna. Sim. Eu trabalho com uma quantidade boa de horas sentado. Você sente dor na coluna? Sim. Pois é. Deitado, então, assim, dormindo, por exemplo. quando você vai, a gente não vai entrar aqui no podcast nas causas da dor na coluna, mas tá muito claro para todo mundo que a parte mecânica, ela é uma causa forte. Sim. Então, o formato de trabalhar sentado, ele é um formato causador absurdo de dor na coluna. Agora me diga, qual a porcentagem de profissional que trabalha em pé? Que não trabalha sentado. E até o que trabalha em pé também pode ter um problema, tá sofrendo com isso. Mas qual a porcentagem que trabalha sentado hoje em dia? Né? A maioria das pessoas. Então, dor na coluna, nós estamos falando aí de uma proporção absurda. Um outro dado legal aqui, ó.
para a gente observar, top 10 causas de consultas e internações. Porra. Então, dor na coluna se encaixa na top 10 causas de consultas e internações. Ou seja, é gente pra caraca. Impacto absurdo na produtividade e economia, porque 5 a 10% dos trabalhadores passam pelo menos 7 dias afastados do trabalho por Nossa. conta de dor na coluna. Sim. Por conta de dor na coluna. Então, eu vou até ter que trazer uma cadeira de massagem aqui pra empresa para esse negócio que me preocupou. 7 dias, pô? Meu voto é sim, já. Ei, deixa Sete. registrado aqui, tem uma Pô, votação na empresa, meu voto é sim. 7 dias, pô, 7 dias aqui quebra a gente. Se o Não, Silveirão não. falar assim, minha coluna tá doendo, eu vou sumir 7 dias, lascou, ué. É massagista na hora. Não, tá louco, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. 15%, por exemplo, aqui, ó, um dado de Salvador. Olha Sim. que legal. Salvador tem uma população aí de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Ok. 15% da população tem dor na coluna. Nós estamos falando só em Salvador, mais de 350 mil pessoas, talvez, com dor na coluna. Foda. Dor na coluna. É muita gente, cara. É muita gente. 400, mais de 400 mil. 15% de 3 milhões vai dar 10% da. 450 mil. É isso aí. Quase 450 mil pessoas. Dor na coluna. Ou seja, o nosso nicho de personal trainer, aqui do Global, tem 150 mil no Brasil. Só em Salvador Sim. você tem mais de 400 mil pessoas com dor na coluna. Então, assim, a proporção é absurda. Então, se a gente, com um nicho de 150 mil pessoas aqui, a gente consegue se comunicar e atingir esse nicho, Sim. né? Então, pessoas não é o problema. Demanda não é o problema desse nicho. Mas a gente sabe que um nicho não é só demanda. Sim. Mas demanda tem demanda absurda. Então, esses são os dados aí do mercado. Ou seja, é um mercado que, por esses dados, se a gente fosse analisar somente demanda, Sim. é um mercado que dá uma porrada na cara de qualquer um, né? Professor, tem Ab- algo aí. Absurdamente. Se Sim. for analisar só pela demanda, pô, tá louco. É um mercado gigantesco. Gigantesco. Mas tem mais coisa pra gente analisar. Sim, perfeito, mestrão, Boa. perfeito. Então, cara, partindo desses dados que você já trouxe, a gente precisa de pontos de atenção, né? A Boa. gente precisa analisar pontos de Analisar atenção. alguns pontos. E a gente Pra tem. não ir naquela vertente Sim. assim, tem muita gente, tô dentro, deve ser bom, Não, dá a pra gente ganhar tem que dinheiro. aprofundar um pouco mais, né? É, Então a gente tem 3 pontos aqui pra gente dissertar, pra gente boa. bater um papo aqui. Beleza. Quem são os concorrentes? Boa. Dor nas costas, Tá. tá? O que precisa para ajustar o posicionamento? Beleza. Considerações sobre posicionamento. Posicionamento sobre Legal. o nicho. De quem quer atuar nessa área. E o que as pessoas com dor nas costas compram? Dor na Beleza. coluna, o que elas compram? Boa. Esses 3 pontos aí pra gente. Qual que é a relação de consumo, né? Sim, exatamente. Legal. Então vamos lá. Concorrentes. Vamos pensar nos concorrentes aí da galera da dor na coluna. E Primeiro. concorrente, mestrão, não é outro personal. Pode ser, Pode ser. mas concorrente é qualquer coisa que desvia a atenção do comprador. Show. Entendeu? Então o comprador tem um problema. Ele tem um problema, ele vai procurar uma solução. Aí o que ele Se eu deixei de mercado- procurar o Silvério porque eu achei um remedinho na farmácia que eu gostei mais, o remédio é concorrente. Sim. O remédio, ele fez com que eu deixasse de comprar do Silvério para resolver, entre aspas, o meu Sim. problema no remédio. Então, o concorrente é tudo aquilo que desvia o foco do seu consumidor de comprar de você. Top. Então, remédio é concorrente. Então, o personal já anota aí. Remédio é um concorrente. Sim. E aí a gente tem que analisar os concorrentes sem emoção. Sem emoção. Não, remédio não resolve. Gente, mas a galera compra. Mas a O que galera importa compra, né? é que a galera compra. Tá Então eu tenho que considerar esse fator, que a galera compra. Uma pessoa às vezes fica 1 ano tomando remédio, mas não toma a decisão de comprar do personal. Sim. Então, remédio é um concorrente e um concorrente barato. Quanto que é o remédio de dor hoje na farmácia? Pra aliviar essa dor dessa galera? Pois é. 40 conto. Às vezes eu gasto R$40 no mês aí, entende? Então não é sobre se resolve por completo ou não resolve. É sobre assim, ó, a pessoa, esse nicho, ele tá educado sobre isso, que não precisa ficar na loucura do remédio, que dava para ter uma solução muito mais efetiva, que é o exercício. Então às vezes é um nicho leigo nesse quesito, que vai para cima do remédio por não saber as opções que tem. Mas um dos concorrentes é o remédio. É o mais barato. Quando se tem um concorrente muito barato em um nicho, é um ponto de atenção. Sim. Falar, opa, também não é assim, não é só eu chegar lá e vou vender exercício e tá tudo certo. Tem muita gente que
coluna, eu vou entrar nesse nicho aí. Vou nadar de braçada, vou ficar rico. Cara, eles têm a opção baratinha de resolver, entre aspas, porque Sim. na cabeça do cara, Tá no tomou. campo semântico do consumidor, É, um remedinho para aliviador. isso, e na cabeça dele, se aliviou a dor, na cabeça dele, temporariamente tá resolvido. Sim. Ah, Rafa, mas vai evoluir pra uma hérnia, vai evoluir pra isso, ele tá jogando pó debaixo do tapete, tudo bem, mas no momento que ele tá vivendo aquilo, ele não tá sabendo disso. No momento ele tá É, resolvendo. ele tá resolvendo É. temporariamente. Então, esse é um ponto. É um alerta que eu tenho que ter. Beleza. Eu vou lutar, eu vou ter que ter argumentos para desviar a atenção das pessoas do remédio e para elas comprarem o meu serviço. Beleza. Quais outros concorrentes nós temos nesse mercado? Nós temos o concorrente da medicina. Sim. Nós temos o concorrente da medicina. Então, a medicina, ela vai servir para diagnosticar? Vai servir para diagnosticar. Mas, às vezes, a pessoa, ela vai querer ser diagnosticada de 2 em 2 meses. É Ao verdade. invés dela pagar para resolver, ela vai tomar um remédio, mas aí na hora que piora, ela vai no médico de novo. Ela toma um remédio, piora, ela vai no médico de É, novo. a Toma um solução, a remédio, piora. solução para ela é visitar o médico. A solução Exatamente. A solução é que visitar ela o médico. encontrou, visita Isso, o médico. visitar o médico. Perfeito. E se o médico não tiver confiança no professor de educação física, talvez não seja a opção que ele vai indicar Sim. como tratamento. Então, o concorrente, entre aspas, na medicina, ele precisa se tornar um aliado. Ele precisa urgentemente se tornar um aliado. A questão mais dolorosa de um médico com um professor de educação física é a confiança. O elo mais triste aí que tem no meio, que a gente precisa resolver como professor de educação Sim. física, a gente não tem que ser contra o médico, não. A gente precisa falar assim, cara, por que que esse cara não confia na gente? Por que que eles não confiam na nossa classe, a maioria deles? Tá? Sim. Eu tô falando isso porque eu já tive muito aluno médico, né? E eles se assustavam com o quanto que eu estudava. E depois eu comecei a perceber, tá, mas esses caras estão assustados com o quanto que a gente estuda. Eu não sabia que na educação física a galera da medicina tinha uma percepção de que o professor de educação física estuda pouco. Porque tem uma discrepância entre medicina que é a especialidade. O cara estuda Sim. sobre coração até umas horas, né? Ele Senão sabe o cara tudo sobre fica coração. E o professor de educação física teve uma aula de coração. um semestre ali Um no máximo. semestre, no E máximo. passou E ali, ó. esqueceu aquilo, que não trabalha com aquilo. Então, o médico é um especialista. Agora nós estamos tornando aí professores de educação física especialistas de nichos Sim. e tal. Então tá começando a ter barganha para sentar numa mesa e conversar de profundidade sobre o Sim. assunto, né? Tem muito professor de educação física que sabe profundamente, sabe muito mais que médico. Mas em termos de proporção, os caras, eles observam a maioria. E aí os Sim. caras E a observam que a maioria, maioria não consegue discutir sobre aquele assunto a nível profundo. sim. Porque o mercado nunca pediu isso do professor de educação física. Então, salve esse parênteses, o médico, ele é um concorrente entre aspas, mas ele é um algo para a gente analisar e falar, precisamos desenvolver parcerias com Sim. esses caras precisam confiar na gente, a gente mostrar que a gente dá conta de tratar a coluna da galera e que a gente fala de igual para igual. Esse é um ponto aí, medicina. E um outro concorrente, entre aspas, né, que desvia a atenção, é um outro serviço que desvia a atenção, é o da físio. É o da físio. O Sim. serviço da físio desvia bastante atenção. Os médicos, eles chegam a confiar mais no fisioterapeuta do que no professor de educação física. Se a gente for pensar na base da fisioterapia, é uma base mais detalhista nessas temáticas Sim. do que a base nossa da educação física, em termos de grade curricular Sim. mesmo. O cara que é bom na coluna, a gente tem uma galera hoje no Global que manja muito de coluna. Sim. Essa, Demais. essa galera procurou se especializar depois da graduação. Depois da graduação que eles foram ficar Sim. bom em coluna. Sim. E começaram a estudar aquilo absurdamente. E eles conversam hoje com físico, com médico, com todo mundo. Então, não é comum um professor de educação física se formou, fez uma pós-graduação de fisiologia, fez uma de biomecânica e é fera na coluna. Não. Na pós ele teve 2 aulas de coluna. Então ele não é fera naquilo, ele vai ter que se especializar Sim. naquilo. Então, concorrentes, remédio que desviam a atenção. Remédio, físio e medicina. São coisas que desviam a atenção da pessoa e que se eu souber nesse nicho, levar em conta, levar em consideração e tiver planos para resolver isso, eu tô cortando interferências para que essa pessoa me Sim. procure e me Sim. veja como uma referência. Sim. E tem medicinas orientais, massagens. Boa, nem comentei isso aí, ótimo, É, ótimo.
Ótimo. teorias holísticas, tem Sim. pedras quentes, tem muita Tudo outra coisa isso, que a pessoa... tudo isso, se desvia a atenção da pessoa, é concorrente. Sim, É isso perfeito, aí, tudo perfeito. isso. Muito bom, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu não tinha trazido Sim, porque a galera... esse dado. Porque com um bom cara que sente dor nas costas, a gente sempre pensa, pô, tem uma massagem ali, tem Sim, um alongamento não sei onde, sim, tem um aromoterapia não sei do que, a sim. Então é uma galera parada ali que vai desviou a resolver. atenção. Desvia a atenção. Perfeito, Uma mestrão. pessoa dessa vai lá na pedra e paga 300 conto, mas às vezes não paga 300 conto no No personal. personal, para resolver o É isso negócio. aí, é isso aí, E, é isso e, aí. Boa, e pode ir. vamos Manda, embora manda, então, manda. mestrão. Então, beleza. E o que Ajuste, você pediu ajuste de posicionamento. foi o Foi, ajuste. foi. Esse ajuste de posicionamento, mestrão, ele vai englobar muitas coisas ali sobre o cara gostar daquilo que ele vai Uhum. fazer. Sim. Ele já sabe que tem uma demanda, que a gente Uhum. vai falar sobre se Sim. é positivo ou não, e o conhecimento técnico dele. Sim, sim. É obrigatório. Sim. Conhecimento técnico profundo e o sobre o gostar de fazer, é interessante que você trouxe, porque é o seguinte, esse nicho especificamente, ele vai exigir um arquétipo. Hum, Porque o que acontece? Cara, eu vou entregar minha coluna na tua mão. foda. E eu te conheci na rede social. Sabe, eu sou o Rafa, nunca vi o Silvério presencialmente, conheci o Silvério na rede social. E o Silvério tá falando que ele tem a solução da minha coluna, vai aliviar a minha dor. Tá, e por que eu vou confiar em você? Foda. Entende? Então a confiança nesse nicho, ela grita. Ela grita. É um nicho que ele é bem característico. E quando a confiança é um fator assim, qualquer nicho você vai precisar que as pessoas confiem em você. Sim. Mas tem alguns nichos que vai precisar mais, você vai precisar de mais gatilhos, e não é gatilho de enganar, é gatilho assim, ó. Você vai ter que ter alguns elementos em você que gerem confiança nas Confiança, total. pessoas. Porque a confiança grita, cara. É simplesmente assim, ó, minha coluna tá doendo. Eu tô chateado no trabalho. Tá me dando uma dor de cabeça tremenda aqui no meu dia a dia. Aí eu vou simplesmente colocar minha coluna na mão de uma pessoa que eu ainda nem sei se eu conheço. Então, cara, o gargalo desse nicho aí, o ponto de atenção absurda é a Foda. confiança. É a Foda. confiança. Então, que arquétipo que combate essa confiança, essa quebra, né? Qual que é o antídoto dessa Sim, confiança? sim. Cara, no mínimo, o sábio. Então a pessoa, ela tem que, primeiro, ela tem que ser pessoa de causa. Por que ela tá naquele nicho de coluna? Então ela tem que demonstrar o quanto que para ela é importante ver as pessoas vivendo sem dor. Ela tem que realmente transparecer isso na energia, tipo, na minha causa é fazer o mundo viver sem dor na coluna, beleza? Isso ela não precisa falar, mas tem que transparecer na fala É dela. a bandeira que ele, É a né, bandeira, ele é a bandeira. mostra. Cara, eu sou Do esse mesmo, do cara. mesmo jeito que a gente é apaixonado com a educação física, a gente luta aqui pelos caras, a gente arrebenta aqui pelos caras, tem a pessoa do outro lado tem que sentir Sim. isso, sabe? Porque do mesmo jeito que na educação física você vai ter player que só quer passar no fim do mês e pegar o dinheiro, que tá na educação física por uma oportunidade momentânea, Sim. player gigante que chega na educação física e fala, agora eu vou atingir a educação física porque vou vender aqui para esses caras. Do mesmo jeito que tem gente só interessada no dinheiro, vai ter gente interessada pela causa. E na coluna não vai dar espaço para você ser interessado só pelo dinheiro. Não tem como. Não tem como. Eu estudei mais isso na graduação, não me identifico muito, não, mas eu acho que é legal, vou pegar esse nicho. Não, você vai perder. Você não vai entrar nesse nicho, não. Sim. Então você vai ter que passar confiança. O arquétipo é o sábio. Ou seja, não tem chance nenhuma de você se dar bem no nicho da coluna se você não for estudioso, se você não for a pessoa do saber, se você não for a pessoa da atualização, se você não for a pessoa da profundidade do conhecimento. Profundidade de conhecimento. Não dá para não ser. Então você vai ter que ter confiança dos médicos, você vai ter que ficar bravo quando mostra alguma coisa que seja risco para a coluna e Sim. mostra aquilo como se fosse normal. Você vai ter que ficar bravo, você vai ter que brigar, você vai ter que colocar na sua rede, você vai ter que lutar, batalhar. Então você vai ter que ter essa questão da justiça
com o sábio. Esse é o Sim. arquétipo do cara da dor na coluna, porque ele é inaceitável alguém passar algo de errado para a coluna no teu nicho. Você vai ter que ter esse senso de dono de Sim. nicho, sabe? Como a gente tem aqui, a gente fica louco quando alguém começa Maluco. com as promessinhas de que o personal vai dobrar o salário em 30 dias, o personal vai não sei o quê. A gente fica louco, eu fico doido aqui. Eu começo a cuspir fogo nos stories, entendeu? Dessas figurinhas aí do marketing. Então é isso, esse arquétipo aí é o ajuste do posicionamento que eu queria trazer. E sobre o que a pessoa compra, a gente vai ter que analisar, que é o último ponto de atenção Sim. que você me trouxe, sobre o que a pessoa compra. Ela compra a vida de volta, ela compra alívio nas costas, alívio da dor, enfim, ela compra liberdade, sensação de liberdade, ela perdeu a liberdade da vida dela, Sim. ela compra a sensação de liberdade, então ela compra estímulos aí bem primitivos, que são importantes. Então, só tem uma questão que ela não faz ela passar o cartão. É o seguinte, qual que é a intensidade e a frequência da dor? A gente não pode incluir Sim. os 80% dos brasileiros como real nicho. Porque, por exemplo, apesar de eu ter dor na coluna, eu, Rafa, ela não é uma dor na coluna que me faz passar o cartão. Por quê? Porque ela não tem uma intensidade acima de 7 e ela não tem uma Frequência. frequência na minha vida. Então tem semana que ela me incomoda, tem semana que eu nem lembro dela. Então se tem semana que ela me incomoda um pouco e tem semana que eu não lembro, logo aquilo não é urgente pra mim. Se aquilo não é urgente pra mim, eu não vou passar o cartão, Depois, velho. Depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo. E não tem argumento que prove o contrário, porque o cara, nem a minha atenção vai estar para aquilo. Sim. Se eu ver um post assim, ó, dor na coluna, como aliviar, e eu tô no momento que ela tá baixa ou que ela não existe, Passou eu não batido. vou assistir, porque o mundo é muito corrido e tal. Então é isso. Na dor na coluna, preocupe-se com pessoas que estejam com ela a um nível acima de 7 e que Uma aquilo esteja uma frequência frequência, o cara, toda semana ele tá se sentindo prejudicado na vida por causa daquela dor na coluna. Aí sim, isso é público comprador. Sim. Esse público aí é comprador. Fechado, Boa, mestrão. boa, boa. E, cara, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Dentro No do global, né? global, temos alguns exemplos aí, uns bons exemplos sobre personagens que Temos. estão se destacando dentro desse nicho de coluna. Sim, sim, sim. Ó, esses dias apareceu pra mim o post, um post bem legal da Elo, um post Elozinha. bem legal da Elo, um post muito massa. Ela tá mudando todo esse arquétipo, ela tá conseguindo. Sim. Ela era uma pessoa que, como a maioria dos personagens, extrema dificuldade de comunicação, Introvertida. timidez, introvertida. Cara, passou um post dela pra mim, uma segurança, liderando, sabe? Colocando energia na parada, tipo, eu manjo do que eu tô Sim. falando. Eu falei, caraca, e tinha, sei lá, tinha uns 30, 40 comentários, assim, no Do Reels nicho, dela, do assim, né? nicho, a galera comentando. Então, nós temos a Elozinha, a Elo hoje, de online, se não me engano, aí ela já tá próxima aí de 4 a 5 mil reais por mês, de Só de online, online. só de online, nesse nicho. Sim. Nesse nicho, a temática dela é toda essa. É lombalgia ali, vambora, Sim. né? Nós temos aí o Cezinha. César, É, grande nós vamos, César. nós vamos citar alguns aqui, porque pode ser que a gente não cite todos, Sim. então a galera não fique chateada com a gente. Temos Nós, alguns aqui na coluna. isso, é porque tem uma galera de coluna aí no Global. Cezinha hoje, ele mandou para nós ali, né, falando sobre aproximadamente 2 a 3 ali na semana, né? Ele fez uma semana ali. Semana. Então ele tá começando a virar isso um padrão. Então, se ele faz 2 a 3 por semana, na hora que ele estabelecer com tranquilidade esse padrão, nós estamos falando de 8 a 12 mês. Sim. 8 a 12 meses. Só de online, né? E Só de online. R$ 1.000, tá? A É, galera, 8 a 12 o quê, mestrão? 8, Ele tá 8 a fazendo 12 mil 2 reais. a 3 mil reais por semana. E aí ele Isso. tá compartilhando, galera, tá Isso de acontecendo online, de online, Ele só tem de um online. presencial muito forte, tudo, tal. Então são pessoas que estão migrando para o online. Estão Sim. migrando para o online. A coach também trabalha. Cotirene. Com a Tirene, o estúdio dela no presencial tá indo muito bem nessa Sim. temática e o online dela tá começando a pegar também. Então, É ela uma tá com uma galera que fala comunicação de massa.
Isso aí. Então nós temos aqui pessoas, Raulzão, Raul, Raul na coluna também. Então é uma galera que tem esse arquétipo, e aí o que que eles, a galera do Global, que sempre fala que vai partir para coluna, é uma galera que já tem o arquétipo de sábio, sim. e falta a questão de ajuste mesmo, de incorporar, de mandar ver, esse nicho exige mais energia do que os outros. Por quê? Porque o assunto é mais sério. Uma pessoa fala assim: vou comprar ali um programa para eu emagrecer. Ela compra. Ok. Vou comprar. Se não der certo, beleza. Agora, eu vou comprar um programa para minha coluna. E se não der certo, pode piorar, pô. Porra, posso ficar paralítico. Posso zoar, posso machucar, posso lesionar. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Da Elozinha, ela fala muito pra galera da hérnia. Você imagina, vai só agravando. Porque o cara da hérnia, ele é mais medroso ainda. Sim. Ele é mais medroso. Ele fala, pô, vou deixar minha coluna na mão dela? Então ele tem que confiar muito nela. Então é um trabalho que ela tá fazendo, que eles estão fazendo, um trabalho brilhante, que leva tempo. Então é um nicho que o Delta T não adianta chegar achando que me posicionei em 3 meses, estou vendendo pra caraca. Não é, ele leva um delta T maior, porque confiança é uma conquista, então tem que ser muito constante, eu tenho que trabalhar muito o meu interno para eu trabalhar esses lados de comunicação. Então é um ponto aí a se pensar. Então, mestrão, esse nicho de coluna, ele tá aprovado ou tá reprovado? Boa. Ele é um nicho lucrativo ou não? Se eu, Silvério, resolvo entrar pro nicho da coluna, eu consigo comprar o leite das crianças? Boa. Eu consigo, Consegue viver disso, consegue. consigo esfirra? No Habib's, já dá pra comprar esfirra no Habib's. Cara, é um mega de um nicho, Sim. baita de um nicho. Então ele tá aprovado sim, ele tá aprovado, porque é um nicho que existe um problema e o dinheiro tá no problema. Então existe um problema, o dinheiro tá no problema. Agora, é questão de lapidar, ele leva tempo para você lapidar, o arquétipo leva tempo para você galgar o teu espaço e galgar a confiança das pessoas. Mas é um mega de um nicho. Então está aprovado, Foda. com certeza. Foda. Selo global de aprovação de nicho. Eu imaginei que os próximos que a gente vai falar, não, esse aqui foi reprovado. Esse nicho foi Exatamente. Tem reprovado. uns aí que a galera insiste muito, mas que a gente vai reprovar. Então, beleza, mestrão. É isso aí. Esse foi mais um do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Muita informação para você. Esse foi mais um da série de nichos. Isso. Né? E a gente vai gravar muitos outros para vocês. Cara, curtam, compartilhem, façam todas aquelas paradas. É isso aí. Compartilha esse podcast com professores de educação física. Vamos salvar a educação física. Escolha o seu nicho, tá bom? É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafa Miranda. E esse foi mais um Globalcast Personal 5 Dígitos. Show de bola. Valeu. Valeu.